você, tudo bem? É com muito prazer, é com muito carinho que mais uma vez estou aqui diante de ti para trazer a porção de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Estou aqui porque sinto que sou enviada de Deus para assim estar aqui cumprindo um propósito. E o propósito é a sua vida. Amém? E não saia daí, fique ligadinho, porque Deus quer falar contigo. Passaremos alguns minutos, juntinhos, ligadinhos no amor de Deus, através da sua palavra. Amém? E quero também expressar minha gratidão a todos vocês que se inscreveram no canal. O meu muito obrigada. Que Deus recompense a cada um em muitas bênçãos. Amém? E você que está aí todos os dias conosco, fique à vontade. A casa é do Senhor. Portanto, o Senhor, Ele abre as portas para que nós estejamos recebendo dele, não é mesmo? E para aquele que entrou aí pela primeira vez, que não me conhece, muito prazer. O meu nome é Sueli Arcanjo. Entre, fique à vontade, amém? Porque a casa é de Deus, a casa é de Deus. E Ele quer que as nossas vidas estejam sempre adorando e bendizendo o Teu nome. Amém? Porque para isso nós nascemos, para a glória de Deus. Amém? E hoje o nosso tema é transformai-vos. Amém? Mas eu vou te dar um tempinho para que você esteja curtindo, para que você esteja deixando o seu likezinho, fazendo seus comentários, se preparando para compartilhar e para que você se inscreva no canal. Amém? Posso ouvir um amém? Não saia daí, é rapidinho. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema transformai-vos. Amém? E o texto bíblico pelo qual o Senhor coloca hoje para servir de texto base para aquilo que Ele quer nos comunicar, se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos do 1 até ao versículo 3, que diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibas mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Posso ouvir um amém? Transformai-vos. Esta é a vontade de Deus. Amém? E aqui nós vemos a exposição da palavra de Deus através do apóstolo Paulo, onde tem como tema consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Amém? E aqui o nosso Deus, Ele é aquele que Ele deixa para nós um manual de regra, de fé e prática. Amém? E toda a transformação que o autor desta palavra deixa para nós é que estejamos não simplesmente fazendo
a nossa vontade, mas a vontade dele. E para isso ele nos envia Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, para experimentarmos e sabermos qual seja a boa vontade, aquilo que ele quer para nós e que a sua própria palavra diz que é agradável a Deus. Amém? E o apóstolo Paulo, falando aos romanos, e aqui nós vemos que tem a ver com usos e costumes deste mundo. E naquela época, ali, o povo que está andando não da maneira como agrada a Deus, mas a seu bel prazer. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazer esses ensinos da parte de Deus, e aqui ele não está falando com estranhos, ele está falando com os irmãos ali na fé. E ele pede, ele fala com aquelas letras garrafais, que gosto muito pelo sentido que dá ao início do texto, e ele diz: rogo-vos. Ele roga aos irmãos, pela compaixão de Deus. Sabe lá o que é isso? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. E nós vemos o quanto há na profundidade da palavra de Deus e aqui na dimensão onde Deus traz para nós, através da vida do apóstolo Paulo, para que possamos compreender como ele quer que nós estejamos andando aqui na terra como pessoas. E aqui o que ele traz para nós é que nós precisamos ter um raciocínio, um entendimento claro pela qual é a expressão da vontade de Deus. Amém? Porque ele vem falando de rogar, ele está rogando aos irmãos, é muito mais do que pedir, ele está praticamente implorando aos irmãos que estejam, através da compaixão de Deus, que se coloquem da maneira como o próprio Deus quer que estejam, se apresentando com os seus corpos em sacrifício vivo. O que pode ser um sacrifício vivo para Deus? Amém? O que pode ser esse sacrifício para Deus? Por que sacrifício? Porque a primeira coisa que Jesus Cristo nos manda fazer, se nós quisermos seguir após Ele, é renunciarmos a nós mesmos. É fácil renunciar a si próprio? Depende, porque esse renunciar, para agradar a Deus, é preciso renunciar às coisas do mundo, às coisas que o mundo oferece. E aqui ele fala nesse culto racional, é com esse entendimento do que seja a vontade de Deus e daquilo que vem como ditames do mundo para as nossas próprias vidas, como apresentação pessoal. Amém? Entendes tu isto? E aqui ele traz nessa esfera racional, mas não é simplesmente aquele raciocínio de forma irracional, não é esse. É racional, com a compreensão do Evangelho de Cristo. Amém? Com a compreensão daquilo que Deus quer de cada um de nós, para que possamos estarmos de acordo, onde Ele olhe para nós e haja em nós uma apresentação que o agrade.
porque Ele quer se reconhecer em nós enquanto Pai. Amém? Eu posso ouvir um amém? Aqui nós vemos na palavra do Senhor essa condição dada pelo seu Espírito Santo para que nós possamos estarmos trazendo para o nosso ser uma novidade de vida com Ele. Amém? E aqui não simplesmente Deus, Ele traz aqui para que esteja prestando um culto racional, muito mais que isso, Ele mostra como fazer. E quando o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui ele fala da maneira como esse culto tem que ser prestado a Deus. Sacrifício vivo. É diante de Deus, dando a Ele a honra, a glória e o louvor no seu próprio ser, no seu próprio físico. Amém? E não é de qualquer jeito. Diz aqui, santo e agradável. Amém? Portanto, prestar um culto racional a Deus é estar de forma santificada e agradável a Deus. E por que santo? Porque Ele é santo. Porque Deus é santo. E se Ele é santo e nós queremos ser seus filhos, nós precisamos saber que temos que sermos santificados, porque o Pai é santo. Amém? E as coisas de Deus, elas não são feitas de qualquer forma e muito menos de forma desagradável. Não, ele é agradável, é com vontade, é sentindo a presença de Deus, é deixando-se ser usado por Deus, é deixando o derramar do seu Espírito Santo, atuando na vida daquele que se coloca como templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, uma vez habitando nesse templo, que presta esse culto racional a Deus, esse templo passa a ser santo e agradável a Deus. Amém? E esse culto racional, que não é um culto lógico humano, mas é um culto prestado a Deus com reverência, com adoração, com louvores e honra. Amém? Porque nós sabemos que o sacrifício a Deus, ele precisa ser alguma coisa que nos custe. Porque senão, como o Senhor receberá de nós? E quando nos custa alguma coisa, nós partimos pela fé. E a fé faz com que as mãos de Deus se movam ao nosso favor. Ele só quer atitude de fé. Amém? E essa atitude de fé faz com que haja esse processo transformador. Por quê? É pela fé. É pela fé que sou transformada através do Evangelho da paz, do Evangelho de Cristo. É pela fé que prossigo adiante, crendo que Jesus é comigo. Pela fé prossigo, sabendo que estou alicerçada nesta palavra, nesta rocha eterna que é Cristo. E aí prossigo nessa caminhada rumo aos céus. Amém? E
Dessa forma, nós não estaremos, se posso assim dizer, lesados, com a mente lesada, insana, com a mente pensante, raciocinando e entendendo o querer de Deus nas vidas daqueles que o temem, nas vidas daqueles que o buscam, nas vidas daqueles que são chamados filhos de Deus. Amém? E é esse prestar através dos seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí Deus recebe. Amém? E simplesmente Deus não só recebe, agora para esse corpo vem algo que é acrescentado nele, que serve para edificação da Igreja de Cristo. Amém? Porque é desenvolvido habilidade suficiente, dons que Deus dá, que agora essa vida se vê trabalhando para Deus, mas não com tristeza, mas com alegria, porque nós sabemos que a presença do Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, a fartura, a abundância de alegria. Amém? E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E enquanto estamos praticando a palavra de Deus, estamos lendo, estamos meditando, estamos explanando a palavra de Deus, esse processo transformador, ele continua ocorrendo em nós. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Essa renovação do vosso entendimento através da fé que lhe foi dada, através da fé que me foi dada por Jesus Cristo. Amém? E esta fé sendo colocada em prática, podes saltar muralhas. Amém? E Deus, Ele traz para nós uma novidade de vida com Ele, onde estejas vivendo, não mais sendo visto de forma ruim, de forma negativa, não. Agora os olhos ficam surpresos quando avistam aquele que passa pelo processo transformador do Evangelho de Cristo, porque aquele que era não é mais, aquele que fazia e acontecia agora é manso, porque Jesus Cristo disse que sede manso como eu sou manso. Amém? E encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? E para ter descanso na alma, é preciso verdadeiramente confiar em Deus. Amém? Posso ouvir um amém? E aqui no versículo 2, onde esses versículos são riquíssimos, onde tem aqui muitos ensinamentos para a vida prática com Deus. Amém? E no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo. E diz aqui: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E por que passarás por tudo isso? Para experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Amém? E aqui, esta palavra transformadora, ela traz para nós que, no versículo 3, porque pela graça que me é dado,
Digo a cada um dentre vós, não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E há aqui uma partilha de bens do Senhor relacionado aos dons que Ele dá a cada um de nós. Amém? Mas que todos esses dons, eles são para a edificação do corpo de Cristo. Amém? E nós vamos vendo aqui as palavras que fluem dentro desses versículos, que são palavras exortativas, mas são palavras também de medicamentos, são medicamentos dos céus. E nós sempre olhando para a palavra de Deus, ela nos impulsiona a seguirmos em frente, porque vale a pena. Amém? Vale muito a pena. E aqui ainda traz para nós a respeito dessa graça imerecida, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém. Amém? Eu posso ouvir um amém? E este é o nosso Deus, tremendo, maravilhoso, digno de honra, de louvor e glórias e majestade. E nós vemos aqui a maneira como Deus traz o apóstolo Paulo para estar cuidando de nós, cuidando do nosso corpo, que é o seu templo. Amém? E aqui fala dessa transformação em Cristo Jesus. Transformai-vos, não permaneceis mais no engano, não permaneçais mais nas más conversações, não permaneçais mais sem ter o compromisso com Deus e estar diante dele. Amém? Posso ouvir um amém? E que Deus continue trabalhando no seu coração, falando ao seu coração, porque Deus, quando Ele traz para nós uma porção da sua palavra, é porque Ele quer abençoar, Ele corta laços, Ele expulsa qualquer mal, Ele evita as ciladas, e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos estarmos a cada dia mais compreendendo as Escrituras Sagradas, compreendendo que Deus deixou para nós esse manual de regra de fé e prática, e Jesus traz para nós essa oportunidade de conhecermos um dia o céu, de nos alimentarmos com esta palavra, onde o autor está e se faz presente. Amém? Então, que possamos estarmos nessa comunicação direta com os céus. Amém? E que possamos estarmos a cada dia mais sendo edificados na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Muito obrigada. Continue conosco, continue ligadinho aí conosco. Amém? E que você possa estar recebendo dos céus muitas e muitas e muitas bênçãos, em nome de Jesus. E que você possa estar a cada dia mais prosseguindo em conhecer a Cristo, que possas estar exercendo a sua fé da maneira que agrada a Deus, porque nós não precisamos agradar ao homem, o que nós precisamos agradar é o nosso Senhor, o nosso eterno Salvador. Amém? E que nós possamos estarmos com as nossas vidas no altar de Deus, prestando um culto racional. Amém?
E aqui nós entregamos esta palavra, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Continue se alimentando da palavra de Deus. Continue se deixando ser edificado pela palavra de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Então, que você esteja recebendo do Senhor muitas e muitas bênçãos, muitas provisões dos céus sobre sua vida, sua casa, seus sonhos. Receba aí, vai, em nome de Jesus, e receba o meu abraço, o abraço que eu não posso dar, mas que o Espírito Santo esteja te abraçando aí nesse momento. Amém? E a todos vocês que estão conosco, muito obrigada, que Deus te abençoe grandemente, que Deus continue abençoando a cada um em particular. Amém? Eu posso ouvir um amém? Curta, deixe o seu likezinho e que você possa estar, se inscrevendo no canal. Amém? Até breve. Que o youtuber possa entender que você recebeu a mensagem e gostou. Amém? E que toda vez que chegarem vídeos novos, estarão sendo levados diretamente para a tua casa. Amém? Eu posso ouvir um amém? Transformai-vos. Deixe que Jesus entre na sua vida, na sua casa e traga a verdadeira transformação que só Ele tem para dar. Amém? Que Deus te abençoe rique e poderosamente em nome de Jesus. Receba do Senhor aquilo que eu não posso dar e que Deus continue falando ao seu coração. Assim, oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Receba do Senhor. Posso ouvir um amém? A paz.